Eu separei aqui um tema que nós havíamos estudado já há algum tempo, que é a cura moral. A gente fala muito da transformação moral, das mudanças que a gente tem que fazer na nossa vida. E essa questão da cura moral, a gente pegou lá uma passagem, uma historinha lá da Revista Espírita de 1865, do mês de julho, Questões e Problemas, cura moral dos encarnados. Então essa é uma história lá que é um relato que tem na Revista Espírita, muito interessante, e a gente vai ler uma parte dela e comentar. Então diz lá: muitas vezes vem esse espírito de natureza má ceder muito prontamente sobre a influência da moralização e se melhorar. O que é isso? Nos nossos trabalhos aqui, nos trabalhos das casas espíritas do modo geral, a gente faz evocação de espíritos, convida que esses espíritos participem dos trabalhos, e esses espíritos muitas vezes eles estão ligados por alguns motivos a algumas pessoas encarnadas. E na conversa que a gente tem com esses espíritos, na grande maioria das vezes, a gente consegue demover esses espíritos dos objetivos que eles tinham. Então, grande parte das vezes, eu diria que pelo menos 80% das vezes, numa ou duas conversas, a gente consegue fazer com que esses espíritos mudem o pensamento deles e tomem um outro rumo na caminhada. É o que ele diz aqui: prontamente, sob a influência da moralização, eles se melhoram, eles mudam de atitude. Como o espírito desencarnado vê manifestamente o que se passa e os exemplos terríveis da vida, compreende tanto mais rápido que o estimulam a crer e a fazer. Por isso não é raro ver os espíritos desencarnados dissertarem sabiamente sobre questões em que estavam longe de comovê-los. O que acontece? Esses espíritos, quando eles entendem as circunstâncias e quando retornam para o mundo espiritual, eles têm uma visão um pouquinho mais ampla da realidade espiritual. E à medida que ele consegue entender essas questões relacionadas com a moral e a evolução, ele muda de atitude muito rapidamente. A adversidade amadurece o pensamento. Esta expressão é verdadeira sobretudo para os espíritos desencarnados, que veem de perto as consequências de sua vida passada. Então isso aqui é do espírito Lamennais, o médium era o senhor Didier, que era da Sociedade Espírita de Paris. Então ele traz esses relatos que são bastante importantes para a gente entender que o espírito, o desencarnado, porque nós também somos espíritos, embora encarnados, os desencarnados entendem isso mais facilmente. Pode-se agir do mesmo modo sobre os encarnados, mas com muito mais trabalho. Por que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? Então essa é a pergunta que foi feita. Por que com os espíritos é mais fácil, com uma conversa, eles mudarem de atitude, e nós encarnados ficamos naquela, sempre continuando com os mesmos erros, os mesmos enganos, e não mudamos de atitude? Então essa pergunta foi motivada pelo seguinte fato: um jovem cego há 12 anos tinha sido recolhido por um espírita dedicado que se havia empenhado em curá-lo pelo magnetismo, pois os espíritos haviam dito que era possível. Então esse espírita pegou um jovem que estava com problemas na rua e trouxe para a casa dele e estava tentando agir de uma forma que esse jovem pudesse ser curado. Os espíritos haviam dito que era possível. Mas o jovem, em vez de se mostrar reconhecido pela bondade de que era objeto, e sem a qual teria ficado sem asilo e sem pão, só teve ingratidão e mau procedimento, e deu provas do pior caráter.
Então vocês vejam, a pessoa teve a maior boa vontade com esse jovem de recolhê-lo, tentar auxiliá-lo, ele não tinha nem onde ficar, nem o que comer, mas esse jovem deu provas que ele tinha um caráter realmente ainda um tanto quanto ruim. Consultado a respeito, respondeu o Espírito São Luís: este jovem, como muitos outros, é o punido por onde pecou e suporta a pena da sua má conduta. É uma coisa que a gente já comentou aqui em outros momentos. O que acontece? Ele está passando por situações que são consequências de problemas que ele havia produzido no passado. Né? Então, pela má conduta dele em outros momentos e até nessa encarnação, fazia com que ele estivesse passando por essa situação negativa. Então diz São Luís: sua enfermidade não é incurável, e uma magnetização espiritual praticada com zelo, devotamento e perseverança certamente teria êxito, ajudada por um tratamento médico destinado a corrigir o seu sangue viciado. Ele tinha algum problema físico, né, no sangue, mas poderia ser curado, né, com um tratamento médico e com o tratamento da casa espírita. Se as duas coisas fossem feitas com zelo, ele poderia ser curado. Então já haveria uma sensível melhora na sua visão, que ainda não está completamente extinta, se os maus fluidos de que está cercado e saturado não opusessem um obstáculo à penetração dos bons fluidos, que de certo modo são repelidos. E aqui está um problema muito sério que acontece com a maioria de nós e a gente não se dá conta na nossa encarnação. Então a gente tem alguns problemas que, se a gente mudasse muitas vezes de conduta, só os bons fluidos que a gente recebe dos espíritos, eles nos ajudariam a melhorar. O que acontece? Com os nossos pensamentos negativos, a gente fica um tanto quanto refratário à ação dos espíritos. Então, o que acontece quando eu vou na casa espírita? Para mim, nada. Porque o meu pensamento está tão negativo, tão ruim, que por mais que os espíritos se esforcem, eles não conseguem fazer com que os bons fluidos cheguem até mim. Então não adianta, às vezes a gente acha, porque eu fui lá na casa espírita tal, lá é fraco. Não é que é fraco, é que a gente não tem uma postura adequada para receber aquilo que a gente precisa. Da mesma forma, imagine assim, eu não me lembro do número da questão, mas lá no Livro dos Espíritos, quando fala da influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos, e que Kardec pergunta para os espíritos, eles dizem assim: muitas vezes são eles que vos dirigem. E a gente fica nesses pensamentos negativos e não muda. Mas eu vou fazer o evangelho no lar e vou resolver os problemas na minha casa. Se os meus pensamentos não mudarem, esquece. Não vai acontecer nada. Pode ir 3 vezes no centro espírita na semana tomar passe, não vai acontecer nada, porque a gente fica refratário à ação dos bons espíritos. Isso que acontece com a maioria de nós, infelizmente. E a gente escuta isso e não se dá conta que a gente tem que mudar. Que os fluidos são repelidos. Então, os bons espíritos querem trazer para a gente fluidos bons, para a gente se sentir melhor, e o nosso estado faz com que esses fluidos sejam repelidos. Olha que interessante. No estado em que ele se encontra, a ação magnética será impotente, enquanto por sua vontade
e sua melhoria, ele não se desembaraçar desses fluidos perniciosos. Veja só, enquanto não mudar os pensamentos, esse espírito, e nós, né? Ele está falando tudo isso, mas isso aí, na verdade, é um exemplo para nós, para a gente entender, se vocês não fizerem isso, está acontecendo com ele, mas se vocês não fizerem isso, também não vai acontecer, pode ir 10 vezes na casa espírita que não vai acontecer nada. E a culpa não é da casa espírita, não é de lugar nenhum, a culpa é nossa. E a gente acha que está tudo bem. É, pois, uma cura moral que se deve obter antes de buscar a cura física. Lembrando aqui, o nosso corpo físico, é o instrumento da dor para o espírito. Então, quem quiser depois, dá uma lidinha lá no Livro dos Espíritos, na questão 257. Na verdade, se a gente for analisar, as enfermidades que a gente tem, são a cura do nosso espírito. Só que nessas enfermidades, a gente pode sofrer mais e sofrer menos, de acordo com o nosso entendimento. Se o nosso entendimento for melhor, a gente vai entender que eu preciso mudar minha maneira de ser e de agir para sofrer menos. E, sobretudo, também buscar o conhecimento, né? Porque a casa espírita procura levar essas informações, mas a gente parece que, às vezes, entra por aqui e sai por aqui. Eu ouvi dizer um dia disso e tal, e a gente, quando escuta essas coisas, a gente sempre lembra de alguém. Poxa, fulano lá, e esquece da gente. A gente sempre lembra de alguém que não precisa mudar, mas a gente esquece de nós. É uma mudança de direção em seu comportamento, comportamento é a única coisa que pode tornar eficazes os cuidados de seu magnetizador, que os bons espíritos procurarão ajudar. Então, quando a gente vai numa casa espírita e a gente quer vai lá receber o passe, como é que isso funciona na verdade? O médium está ali, o médium doa bons fluidos, mas boa parte das vezes, ou na grande maioria das vezes, o médium que está ali não faz a menor ideia do que aquela pessoa que está ali sentada precisa, mas os espíritos sabem. Então, o que os espíritos fazem? Eles pegam esses fluidos, potencializam e colocam tudo o que a pessoa precisa receber. Nós, médios, são alguns médios que sabem, olha, esse fulano está com esse problema e eu preciso doar tal fluido, mas a gente nem conhece muito bem isso, mas os espíritos conhecem muito bem. Eles conseguem fazer isso com perfeição. Nós somos só médios, somos só instrumentos desses espíritos e levamos esses fluidos, somos os intermediários desses fluidos que podem auxiliar essas pessoas. Caso contrário, deve-se esperar que ele perca o pouco de luz que lhe resta e que seja submetido a novas e muito terríveis provações que terá que sofrer. Então, é aquela coisa assim, também isso serve para nós. Se ele não mudar, vai ser pior para ele. E assim é para nós. Ou muda ou sofre mais, pode escolher. Livre-arbítrio, é simples assim. Ou eu mudo meu modo de ser e de agir, ou eu vou sofrer mais. Porque problemas todo mundo tem, dificuldades todo mundo enfrenta e ninguém vai ficar aqui sem enfrentar dificuldade nenhuma. Mas se eu conseguir fazer alguma coisa em termos de buscar um novo caminho para a minha jornada aqui, que passa pelo aprendizado,
e entendimento dessas questões, a gente pode amenizar em muito os nossos, vamos dizer aqui entre aspas, sofrimentos. Age, pois, sobre ele como fazeis com os maus espíritos desencarnados, que quereis trazer ao bem. Ele não está sobre uma obsessão, é sua natureza que é má e que, além disso, perdeu-se no meio onde viveu. Então veja, algumas vezes a gente coloca em algumas situações, o fulano está com um problema, ele deve estar com obsessão. Nem tudo é obsessão. Muitas vezes é o espírito que é o espírito de porco, né? Que é um espírito danado e insistente. Ele bate naquela, continua, não, eu sou assim, como dizem, né? Aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E vai continuar sofrendo. E não muda. E não muda. E esses somos nós. É a historinha ali que está contando a historinha, mas esses somos nós. É isso que a gente precisa lembrar quando vem à casa espírita. Os maus espíritos que o assediam, só são atraídos pelas semelhanças com ele próprio. São os pensamentos que são similares, né, a esses espíritos. À medida que ele se melhorar, eles se afastarão. Só então a ação magnética terá toda a sua eficácia. Então veja, à medida que esse espírito mudar, os obsessores vão se afastar e aí a ação dos bons espíritos vão fazer algo de bom para aquele rapaz que ele cita ali. Aquele jovem que ele menciona ali. Mas esse jovem, alguns mais, outros menos, mais jovens, outros menos jovens, podemos ser nós. O Edgar já é um jovem mais velho, né, Edgar? E outros são jovens mais jovens. Então, quando a gente lê essas histórias, ou esses relatos que a gente encontra na Revista Espírita, ou tem diversos deles lá no livro Céu e Inferno, a gente tem que pegar e analisar em que isso serve para a gente. Não é simplesmente, é uma historinha legal. Nossa, a gente tem que buscar o que Kardec tenta passar de ensinamento através dessas histórias. E isso passa também pelo nosso conhecimento da doutrina espírita. Então, a gente insiste aqui, coloca algumas coisas, inclusive, na internet. Temos alguns programas que o Milton Filipelli e eu fazemos juntos, tentando esclarecer alguns pontos da doutrina. E no nosso site kardec.tv, depois quem quiser pode acessar, vocês vão ver lá diversas coisas que a gente comenta, porque o entendimento da doutrina é que vai fazer a gente sofrer menos ou não. Mas precisamos estudar. Continua lá o Espírito de São Luís: dai-lhe conselhos, explicar-lhe sua posição, que várias pessoas sinceras se unam em pensamento para orar, a fim de atrair influências salutares sobre eles. Então vocês vejam que isso nada mais é que São Luís está falando, o que os centros espíritas fazem. Os médios se unem, preces aos bons espíritos, pedindo pelas pessoas, pelos frequentadores, pelas pessoas que estão passando por necessidade, por angústias, por dificuldade, por problemas de saúde. As casas espíritas nada mais fazem do que isso aqui. Os médios se unem em pensamento para orar a fim de atrair influência
salutares. No caso aqui é sobre esse espírito, mas na casa espírita a gente pede para diversas pessoas, diversos espíritos, sejam encarnados e muitas vezes até de desencarnados. Se ele as aproveitar, não tardará a lhes experimentar os bons efeitos, porque será recompensado por uma sensível melhora na sua posição. Isso é como falamos. Se a gente mudar a nossa forma de ser e de agir, esses fluidos conseguem penetrar no nosso organismo e, vamos dizer assim, serem úteis para a nossa recuperação física. E depende só da gente mudar. Não é, sabe, a gente costuma sempre colocar alguma coisa que esteja fora. A culpa é sempre de alguém alguma coisa que esteja fora da gente e não da gente. Todos nós temos dificuldades, problemas e tal, ninguém é perfeito, mas a gente tem que entender isso. Esta instrução nos revela um fato importante: o obstáculo oposto pelo estado moral, em certos casos, à cura dos males físicos. Então, imagine assim, que se o nosso estado moral fosse diferente, ou de muitas pessoas fosse diferente, muitos desses espíritos encarnados poderiam ser curados. E às vezes não são, porque o estado moral deles continua sempre o mesmo. Quando a gente fala deles, eles somos nós. É isso que a gente tem que se incluir nessa história toda. Todos nós fazemos parte, né, do mundo dos espíritos. A explicação acima é de uma lógica incontestável, mas não poderia ser compreendida pelos que apenas veem em toda parte a ação exclusiva da matéria. Então vejam como é importante o nosso conhecimento da doutrina, para entender a ação dos espíritos sobre nós, as nossas ações, que se as nossas ações não são boas, nós ficamos de uma certa forma refratários para receber ajuda. E isso acontece com a gente todo dia. Então, mais uma vez, isso aqui, ele conta essa história, mas essa história a gente pode se colocar no lugar desse espírito. No caso de que se trata, a cura moral do paciente encontrou sérias dificuldades. Foi o que motivou a pergunta acima proposta na Sociedade Espírita de Paris. Mais uma vez, a cura moral do paciente encontrou sérias dificuldades. E esse paciente somos nós. Então, isso aqui eu peguei lá do Kardecpedia, que é o site lá do Cosme. A rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então, o nosso progresso depende diretamente dos esforços que a gente fizer para chegar à perfeição. Não que ninguém vai ficar perfeito amanhã, não se trata disso. Na verdade, é dos esforços que a gente faz para melhorar. A gente precisa se empenhar nessa busca que a gente tem por melhora, porque não adianta eu ir à casa espírita,
a qualquer igreja, qualquer segmento religioso, lugar nenhum, se eu não me esforçar para mudar. E ninguém vai fazer a gente mudar se a gente não quiser. Se alguém falar isso para vocês, desculpe, mas não é verdade. A gente faz aquilo que a gente quer fazer. É uma lei que chama livre-arbítrio. É uma lei universal e serve para o universo. Ela é universal. Serve para a Terra e para todos os planetas. Então, ninguém vai fazer com que a gente mude se a gente não quiser. Então, é esse o objetivo da doutrina espírita. Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido. Ele vai nos consolar na medida em que a gente entender esses conceitos que ele traz. Vai ficar perfeito amanhã? Não vai, mas se a gente der um passinho por dia, já está melhorando. O problema é que a gente fica parado, esperando que alguma coisa de maravilhoso aconteça na nossa vida. E a única coisa de maravilhoso que pode acontecer é a gente melhorar. Se a gente fizer a nossa parte, as outras coisas virão por consequência. É isso aí, meus amigos. Hoje falamos rapidinho. Nosso amigo Milton, infelizmente, não pôde vir, mas a gente espera ter contribuído para o conhecimento espírita. Um abraço a todos, obrigado.